Então, Apocalipse 14, 14 até o 20. Minha versão Almeida século 21. Assim diz a palavra do Senhor. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário no céu, também com uma foice afiada. E do altar saiu outro anjo, com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Até aí. Como sempre, os textos de Apocalipse sempre muito enigmáticos. E nós estamos em uma trilogia muito difícil. Esses 3 últimos textos que nós pegamos são textos que saem sangue. Eu admito para vocês que não são textos nada fáceis de encarar. Se a gente pegasse esse texto de hoje, por exemplo, e espremesse ele como uma laranja, como uma fruta suculenta, dele sairia sangue, muito sangue, porque afinal de contas o nosso Deus é um Deus sanguinário. Esse é o nosso Deus. No Antigo Testamento, quando ele mandou o povo de Israel guerrear contra as nações inimigas, ele disse: vão, matem todos, mulheres, crianças, não deixe um sequer. Esse é o nosso Deus. E no Novo Testamento, aqui nós vimos nesses últimos textos, bem como no de hoje, muito sangue, violenta ira de Deus contra os seus inimigos. Esse é o nosso Deus. Encarar a ira de Deus não é algo fácil, não é algo leve. Perceber a tonelada da ira de Deus contra um ser humano, por pior que ele seja, é algo difícil de engolir, eu admito. Mas ao mesmo tempo, é necessário. Nós precisamos olhar com cautela esse santo atributo que é a ira de Deus. Foi necessário para mim, por exemplo. Eu, como criança, sendo educada pelo meu pai, vi o meu pai se irar diversas vezes. Vi o meu pai segundo a carne, o meu pai terreno, se irar, ficar bravo, ficar irritado. E eu descobri que haviam coisas que o desagradavam. Eu percebi que eu precisava seguir certos princípios e valores se eu quisesse ter uma convivência harmoniosa com o meu pai no meu lar. E eu aprendi também a amar o meu pai de maneira mais adequada. Porque quando eu percebi que o meu pai não era só doce, mas também por vezes se irava, eu amava ele tal como ele era. Eu não amei uma figura idealizada do meu pai. Não, meu pai, Mário Carrara, ele é só amor, ele é só doce. Falei, não, meu pai ele se ira, mas eu amo da mesma forma. Nós precisamos ter uma visão elevada de Deus, uma visão real sobre quem Deus é.
E é uma visão real e elevada de Deus e diminuída de nós mesmos que vai fazer com que Deus trabalhe nas nossas vidas. Essa é a proposta da mensagem essa manhã. O título é O Deus Sanguinário, mas nós vamos olhar o seu santo atributo de ira para que ele possa ser glorificado e nós humilhados. Essa é a proposta esta manhã. E o texto começa assim, o verso de número 14. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim. E sobre a nuvem estava assentado. Sentado é posição de reino, entronizado. Estava alguém governando, alguém semelhante a um filho de homem. Livro de Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento, Jesus Cristo, também no Evangelho de Marcos, ao se referir sobre si mesmo, um dos títulos é Filho de Homem, Filho do Homem, aparência do homem. Quem está nessa nuvem é o próprio Jesus Cristo. E ele está com uma coroa na cabeça, uma coroa de ouro, mostrando o seu poder, o seu reinado, a sua autoridade, o verdadeiro estado, país que desce do céu, o reino de Deus, e agora um artefato diferente. Um artefato que nós somos introduzidos agora. Um artefato que até então Cristo não estava portando. Porta agora. Não carregava. Carrega agora. Que é uma foice afiada. Você acha que é normal um rei andar com uma foice? Geralmente um rei anda com um cetro. Mas Jesus Cristo, nosso rei, ele está com uma foice na mão. Um instrumento que não é da realeza. Um instrumento que ele pegou emprestado com os camponeses. Pegou emprestado com a agricultura e trouxe para dentro da sala do seu trono. Para que é que serve uma foice? Para matar? Para fazer mal a alguém? Não. Ainda que por vezes seja usado como arma imprópria, a foice ela tem um propósito muito específico. É colheita. É colher os grãos, é colher o trigo, é colher os frutos daquilo que se plantou por tanto tempo. E você passa a foice e colhe aquilo que se plantou. Cristo ele está colhendo. É o fim, é a morte. É inusitado porque quando a gente lembra da figura da morte, a gente lembra daquele personagem de roupa preta, capuz, a gente não vê nem a cara dele, não é assim? E na mão tem uma foice também. E quando a gente olha a figura da morte, essa personalidade da morte, nós não imaginamos que a morte ela é Jesus. Jesus está aparecendo aqui como essa figura da morte. Jesus Cristo está aparecendo aqui como a figura daquele que coloca fim em tudo, que colhe todos os frutos dos campos, até que os campos fiquem desertos. Ele é rei e ele faz aquilo que bem quer. Jesus Cristo é a figura da morte, essa figura aterrorizante. Então outro anjo saiu do santuário de Deus e clamou, pediu, orou, rogou, e clamou em alta voz a Cristo, ao que está sentado sobre a nuvem. Passa a tua foice sobre a terra, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. É hora de colocar o fim nos campos. É hora dos campos darem o seu fruto. Eles ficarão desertos porque chegou o tempo do fim de todas as coisas. E frutos e campos, você pode entender como sendo pessoas. Cristo está matando as pessoas. Cristo está colocando um fim nas pessoas. Cristo está acabando com os campos. É isso que ele faz. E a gente só vai entender essa posição de Cristo e essa sua atitude se nós nos lembrarmos que esse mesmo Cristo que está matando é o mesmo Cristo que chora nos funerais. No funeral do seu irmão Lázaro, do seu amigo Lázaro, Jesus Cristo
ele chorou. É o mesmo Jesus. O mesmo João que escreve Apocalipse e nos mostra essa figura que não é tão popular de Jesus, matando as pessoas, é o mesmo João que escreveu em seu evangelho que Jesus foi no enterro do seu amigo Lázaro e chorou. Trata-se da mesma pessoa, trata-se da mesma personalidade, atitudes diferentes que advêm de um mesmo ser. Por quê? Por que Jesus chorou no enterro de Lázaro? Sendo que dali a pouco ele ia ressuscitar Lázaro de qualquer maneira. Existem aqueles que dizem que Jesus chorou porque sentiu a perda do seu amigo. Existem aqueles que dizem que Jesus chorou porque Marta estava chorando e ele se sensibilizou com o choro de Marta. Mas eu tenho uma visão mais aguçada. Eu acho que Jesus Cristo ele viu o que ninguém viu. Jesus Cristo viu um fator eterno que estava ali representado na morte. Deus ele não criou o mundo para que o homem morresse. Ao contrário do que o mundo diz, morrer não é algo natural. Morrer é contrário àquilo que Deus planejou. Morrer é contrário à lei de Deus. Então, quando Cristo ele viu Lázaro ali morto, ele percebeu e ele sabia em seu íntimo, não foi isso que o meu Pai tinha em mente. A morte é uma consequência do pecado do homem. Quando Adão, representando a humanidade, eu e você, decidiu desobedecer, comer do fruto proibido, virar as costas para o Deus da vida, a morte passou a reinar no mundo. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo olhou Lázaro ali e disse, olha o que a responsabilidade humana fez. Olha o que a vontade humana fez. Olha o que é uma atitude de desobediência trouxe a todos os homens e mulheres indiscriminadamente. Cada vez que você ir a um funeral, cada vez que você ler o noticiário e perceber que alguém morreu, lembre-se que o encontro com a morte é também um encontro com a responsabilidade humana. Centenas de brasileiras hoje estão enterrando os seus filhos recém-nascidos. E elas estão à beira dos caixões se perguntando, Senhor, o que é que eu fiz para merecer algo assim? O que é que eu fiz para que o meu filho morresse? Que mal que eu fiz a ti? E a minha resposta para essa mãe, se eu pudesse consolar cada uma, se eu pudesse encontrar com cada uma, seria, minha senhora, a senhora não fez nada. A senhora não fez nada para merecer a morte do seu filho. Mas nós, como humanidade, nós, como seres humanos, um dia, lá atrás, viramos as costas para o Deus da vida. E esse é, infelizmente, o resultado. A morte. A morte. Em Adão, pela desobediência, fizemos a morte entrar no mundo. Todo encontro com a morte é um encontro com a responsabilidade humana. Responsabilidade essa que muitas vezes a gente terceiriza. Por conta do pecado, a gente vai ficando cada vez mais obscuro na nossa consciência. E mesmo a igreja sofre com isso. Por vezes a gente finge que não vê. Por vezes a gente terceiriza a nossa responsabilidade para Deus. Pergunta para quem trabalha em banco aqui na nossa comunidade. Pergunta para esses bancários quem é que cuida da limpeza das agências bancárias. Sabe o que eles vão te falar? É a terceirizada. Quem cuida da limpeza do banco é a terceirizada. Ué, mas por quê? Porque o banco tem meta para bater, tem conta para abrir, tem investimento para fazer, tem que cuidar dos clientes. O banco não quer se responsabilizar pela limpeza da agência. Quem se responsabiliza
é terceirizada. A gente contrata a terceirizada. Tá, mas e a vigilância? A vigilância é a mesma coisa. O banco não se responsabiliza pela vigilância. A gente contrata uma terceirizada. E a terceirizada contrata os seus funcionários que fazem toda a segurança do banco, para a gente não ter que se preocupar com isso e poder investir o dinheiro dos clientes. Parece que o mundo é envolvido em terceirização de responsabilidade. E parece que muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente também terceiriza a limpeza e a vigilância da nossa vida espiritual para Deus. A gente diz, não, o Senhor cuida disso. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho os meus sonhos para viver. Eu tenho a minha saúde para cuidar. O Senhor pode cuidar muito bem da minha obediência, das minhas tentações e da minha vida espiritual. Senhor, limpe o pecado por mim. Senhor, vigia a minha vida contra as astúcias de Satanás. Muitos aqui têm inclusive a capacidade de usar a oração do Pai Nosso contra Deus. Orando, Senhor, livre-me do mal. Quem me livra do mal é o Senhor. O Senhor me limpa, o Senhor vigia e eu não preciso fazer mais nada. Terceirizando as responsabilidades. E a gente não percebe que essa parte da oração do Pai Nosso, em que Cristo ensinou com tanto carinho, não é para a gente terceirizar a responsabilidade de se limpar ou de vigiar para Deus. Não. Esse nunca foi o intento. Tão somente dependência do poder de Deus para nos limparmos e para vigiarmos. Isso sim. Senhor, dependo do seu poder para vencer as tentações. Senhor, dependo do seu poder para vigiar contra as astúcias de Satanás. Isso sim, mas terceirizar responsabilidade jamais. Jamais. Pastor, eu quero vencer o adultério. Quer vencer o adultério? Não bata na porta da casa dela. Não bata na porta da casa dele. Porque se você bater na porta dele, dela, você vai entrar. Quem tem que se limpar é você. Quem tem que deixar de fazer é você. A responsabilidade, ela é sua. Ela é sua. Não vamos terceirizar a nossa responsabilidade para Deus. Pastor, sabe o que acontece comigo? Nas rodas dos meus amigos, eu falo as piores baixarias, pastor. Pastor, eu não consigo ficar 5 minutos sem falar um palavrão. Pastor, sabe o que acontece? Eu minto, pastor. Eu minto o tempo todo. Eu minto sobre mim, minto sobre minha família. Eu minto sobre tudo. Eu não sei o que fazer, pastor. Sabe, pastor, eu tenho uma vida tão tola. Você não sabe o que eu faço. Sabe o que eu faço? Eu coloco um irmão contra o outro, pastor. Eu não sei porque eu faço isso, mas eu gosto de ver o fogo no parquinho. Eu faço, pastor. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Como que eu resolvo esse problema? Querido, é fácil. Se você está vivendo de maneira tola, se você é um tola que não sabe controlar a sua língua, está fazendo mal para todo mundo, inclusive para si mesmo, fique quieto. Mas eu não consigo, pastor. Consegue! É só não balbuciar, é só não dizer palavras, é só não proferir sílabas, é só ficar de boca fechada. Não abra ela, até você ter controle sobre a sua língua. Não abra a sua boca. Não abra. E quando você fica quieto, o livro de Provérbios nos diz que automaticamente você se torna sábio. Lá está escrito que até mesmo o tolo se passa por sábio quando fica de boca calada. Se não consegue controlar a tua língua, faz isso. A responsabilidade, ela é sua. Pastor, tem um demônio no meu bolso, pastor. Eu preciso ir lá na Igreja Universal.
participar do culto da corrente financeira, o culto dos empresários. Tem um demônio acabando com as minhas finanças, pastor. É você que não consegue controlar teu dinheiro. É você que não faz uma planilha de entradas e saídas do mês. É você que gasta mais do que ganha comprando aquilo que não precisa. Porque Deus providenciou para você o necessário para viver. É você que não administra direito. Folheia o livro de Provérbios. Leia todos os versos que falam a respeito de dinheiro. Aprenda a administrar, a viver com pouco, a glorificar a Deus aqui na casa do Senhor, com as primícias da tua renda. E você vai ver se Deus não vai cuidar de você, meu irmão. A responsabilidade, ela é sua. Sua. Essa para os mais jovens. Pelo menos eu acho, né? Pastor, me apaixonei pela pessoa errada. Pastor, meu coração é burro. Só se apaixona por quem não presta, pastor. Só se apaixona por gente que não presta. Leia a palavra de Deus. Se apaixone pelos princípios de Deus. E então, você só vai se encantar com pessoas que tenham esses princípios na sua vida. A responsabilidade, ela é sua. O encontro com a pecaminosidade do homem é o encontro com a nossa própria responsabilidade. Vamos parar de terceirizar a nossa responsabilidade para Deus. Vamos fazer isso hoje. Hoje. Pecado não é algo que a gente faz sem querer, querendo, como chave. Foi sem querer, querendo. Não. Pecado é uma atitude, é o pensamento intencional e perverso contra um Deus santo. E é por isso que ele pune desse jeito. É por isso que ele se ira desse jeito. E ele tem todo o direito de fazê-lo. E é eu que não tenho o direito de viver como eu quero. Você precisa desse choque de realidade. Tem gente que reclama, pastor, meu casamento está tão ruim, pastor. Você não sabe o que ele está fazendo comigo. Você não sabe o que ela está fazendo comigo, pastor. Meu casamento está só misericórdia. Meu irmão, ora, lê Bíblia, encanta o teu parceiro, conversa, dialoga, resolve os problemas. Para de fazer bobagem. Luta pela pessoa que você ama. Eu não entendo essa teologia de casamento, onde a gente não luta pelo cônjuge, onde a gente não luta por quem a gente ama. Desculpa mudar meu tom pastoral, mas você precisa de um choque de realidade. Eu preciso lutar pela minha esposa. Eu preciso lutar pelo meu marido. Isso é amor. Isso é amor. E depende também de você. Não terceirizemos a nossa responsabilidade. O que mais que a gente vê aqui? Jesus Cristo vai colher a todos e vai matar todos, vai colocar um ponto final. Apocalipse trata a respeito de final. Tem recomeço, mas recomeço não vem sem final. E é Cristo quem promove o final. Promove o seu fim e promove o fim de todos os homens. Seus parentes, seus familiares, seus amigos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Pastor, mas se eles não se converterem, eu vou ficar triste se eles forem condenados. Eu entendo você. Você tem minha total empatia, porque eu também fico triste quando os meus amigos, as pessoas que eu amo, elas são condenadas. Você tem minha total empatia. Mas, pastor, eu não acho justo. Aí não. Aí não. Eu entendo se você ficar triste. Mas eu não posso concordar com você se você acha injusto. Porque eles respondem pelos seus próprios atos. O encontro com o final é o encontro com a responsabilidade humana. E foram eles que caminharam para isso. Foram as suas atitudes, foi o seu pecado
que os levaram, foram as suas atitudes e foram os seus pecados que os levaram até a perdição. Jó aceitava muito bem a justiça do Senhor. Ele diz: ora, quando Deus nos abençoa, a gente vai se alegrar, e quando Ele traz males, nós vamos amaldiçoar o seu nome? De jeito nenhum. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu sei que Jó é um exemplo máximo. Muitas pessoas dizem que Jó, inclusive, é uma lenda hebraica. Algo que eu não concordo. Para mim, Jó existiu. É que o exemplo dele é tão absurdo, e o seu nível de espiritualidade é tão grande, que a gente olha aquele homem, que mesmo em meio às piores adversidades, glorificou o nome de Deus, a gente diz, é mito, é uma lenda. Porque olha como viveu para Deus. Olha como glorificou o nome do Senhor no meio das suas piores adversidades. Mas é uma capacidade que eu e você temos de viver para Deus desse modo. Glorificá-lo mesmo em meio à pior das tragédias, ao pior caos que se atinge a vida. Ontem ou anteontem, acho que foi sexta-feira, eu cheguei em casa do trabalho, eu estava conversando com a minha mãe, a Paloma estava ali também. E a minha mãe falou assim, Deus não tem respondido às nossas orações. E eu falei, não mãe, Deus tem respondido. Deus tem dito não. Ela falou, mas é duro, né? Eu falei, é duro, mas Deus está falando não. Glorificado seja o nome do Senhor. Que bom que Ele está falando não. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Aí eu fui extremo. Eu falei, se Deus colocar fogo nessa casa, com todo mundo dentro, Ele continua sendo bom. Aí ela, é verdade, né? Ficou de cabeça baixa, levou uma exortação. E eu levo também, tá? Um dia eu liguei para o pastor Danilo reclamando da vida. Ele falou, pois é, meu irmão, é necessário que por muitas tribulações nós entremos no reino dos céus. Eu falei, é verdade. Tá bom, tchau, Deus abençoe, obrigado. Desliguei, fui viver minha vida. Não está mais aqui quem falou. E no segundo seguinte a gente é aprovado. 15 minutos depois, um mendigo acende uma fogueira na esquina da minha casa. E ele queima fio de cobre. E aquela fumaça invade a nossa casa. E a gente inalando. Aí eu e meu cunhado, a gente foi, saiu, conversou com ele educadamente, jogou água ali e falou, olha querido, não pode, a gente tem criança, etc. E voltamos para a nossa casa. Daqui a 7 minutos, ele acende a fogueira de novo. E aí eu volto, e eu falo com ele de um jeitinho que não é muito agradável, que eu não vou reproduzir aqui, porque acredito que você não vai reconhecer o teu pastor. E eu volto para casa com peso na consciência, porque foi um barraco, sabe? A gente falou, eu me envolvi, Paloma se envolveu, meu cunhado se envolveu, minha mãe se envolveu, o bar do Pernambuco se envolveu, quem passava se envolveu. Vocês estão judiando do mendigo, vocês não podem falar assim com ele. Foi um barraco à la Grajaú, né? A gente até tenta falar que a gente não é do Grajaú, mas o Grajaú que é em nós às vezes age. E eu voltei para casa com dor na consciência, não de ter conversado com o mendigo, com o morador de rua, mas por ter me excedido, isso sim. E eu voltei para casa e o Senhor falou assim, eu sou bom se eu colocar fogo na tua casa? Você não aguentou uma fumacinha. Não aguentou o morador de rua queimar o fio de cobre. Nós somos provados, meus irmãos. Nós somos provados. O que é que tem o poder de tirar a sua visão da bondade de Deus? Pastor, pode me acontecer tudo, mas se me acontecer isso, eu paro de ver Deus como sendo bom. Deus vai tocar aí. Deus vai tocar aí. Não, pastor, isso não é necessário. Tu és bom o tempo todo, Senhor. É melhor você começar a fazer essa oração agora. Porque Deus ele vai tocar nas áreas que são justamente as áreas que fazem você perverter a sua visão de Deus. O que é que tem o poder de tirar a sua visão da bondade de Deus? A gente precisa parar de agir como se Deus tivesse pegado emprestado com a gente
e nos devesse alguma coisa. Ninguém deu a Deus para que ele pedisse emprestado, para que ele pegasse emprestado, muito menos você. Vamos parar com isso, porque Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. E aceitar a justiça de Deus, as piores tragédias, e até mesmo o triste fim das pessoas que amamos e não receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aceitar essa justiça de Deus é essencial para a vida cristã. É essencial. Porque as vitórias, as alegrias ganham mais gosto. As alegrias ganham mais gosto. Sabe quando você está comendo jiló a semana inteira e aí chega no domingo tem um churrasco com picanha? É mais ou menos isso. A gente olha para a nossa boa saúde, para a nossa boa casa, para o nosso cônjuge que Deus nos confiou, para os nossos filhos, para a nossa conta bancária, a gente olha para tudo isso e a gente diz, Senhor, eu não mereço nada disso. O Senhor me deu a salvação e além da salvação, ainda providenciou todas essas graças maravilhosas para que eu possa glorificar o Teu nome. As vitórias espirituais vão tendo um outro sentido, um outro valor, meus irmãos. Porque você não merece nada do que tem. E Jó sabia que não merecia nada, nenhuma das riquezas que tinha. E quando o pior chegar, quando a tragédia bater a porta, você vai estar contente, porque Deus continua sendo bom, independente do que você sente, do que você diz, da sua opinião, ou mesmo das circunstâncias, Deus continua sendo bom o tempo todo. Então você fica contente. Contente. Você vai aprender a dizer como Jó disse: nu eu vim para a terra, nu eu voltarei ao pó. Bendito seja o nome do Senhor. Vai dizer como Paulo disse: sei ter em abundância, sei o que é estar em escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai aprender a dizer como essas duas figuras. A gente não tem o hábito de usar a oração do Pai Nosso contra Deus. Senhor, livra-me do mal, a responsabilidade é sua. A gente não tem esse hábito horrível e pecaminoso. Vamos usar a oração do Pai Nosso contra a gente. Seja feita a sua vontade. Não importa se os teus amigos vão te abandonar, não importa se a doença bater a porta, não importa se uma morte precoce atingir o teu lar, não importa se a pior tragédia vier, seja feita a sua vontade. Aceitar a justiça de Deus, é isso que nós precisamos fazer. E o texto continua. Ainda outro anjo saiu do santuário do céu, verso 17, também com uma foice afiada. Morte, fim de todas as coisas. E do altar saiu outro anjo, com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra e colheu as uvas das vinhas e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Eu adoro a estética bíblica, você não? Pega um monte de uva e começa a esmagar assim, você vai ver a cor que fica. Cor de sangue. É lagar, é para fazer vinho, é para essas uvas serem pisadas. Você vai pisando, vai parecendo sangue. Aquele vinho vai parecendo sangue. Olha a imagem que Deus está criando na cabeça dos destinatários da carta de Apocalipse. O fim dos tempos vai ser um banho de sangue. Deus matando a todos os ímpios, colocando um final em tudo. E no verso de número 19,
de maneira mais específica, a gente vê a quem se destina esse final. A vinha da terra. Toda vez que você ver vinha, no Antigo e no Novo Testamento, na maioria das vezes pelo menos, está se falando de Israel. Está se falando das religiões falsas. Cristo mesmo foi obrigado a dizer, olha, Israel não é a vinha verdadeira. Eu sou a vinha verdadeira e o meu pai é agricultor. Todos os ramos que estão em mim, eles dão fruto. E todos os ramos que aparentemente estão em mim, que fingem estar em mim, ele corta e lança fora para ser queimado. É Cristo. Cristo, ele está falando aqui dos sabotadores, dos espiões, dos infiltrados na igreja de Cristo, que têm capa de verdade, mas que são de mentira. Falsos irmãos e falsas irmãs. Tal como Judas foi. Tal como Judas foi. Andou 3 anos e meio com Jesus e no fim mostrou que era o filho da perdição. É perfeitamente possível. É o que ele está dizendo aqui. Deus vai punir essa gente falsa. Deus vai punir essas religiões falsas que não trazem vida. Deus vai punir todos aqueles que têm aparência de bem, mas na verdade são maus. Os discípulos perguntaram sobre isso. Os discípulos perguntaram sobre isso para o Senhor Jesus. Ao que ele respondeu, queridos, o joio cresce no meio do trigo. O trigo está ali dando fruto e de repente o diabo vem à noite e joga sementes de joio. E o joio cresce no meio do trigo e é difícil reconhecer o que é joio, o que é trigo. E não cabe a vocês separarem o joio do trigo. Não cabem a vocês. Mas no final dos tempos, os anjos, tal como esses anjos, de foice, representando a colheita, vão separar aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem, aqueles que são de verdade e aqueles que são de mentira, aqueles que estão na vinha verdadeira, que é Cristo, e aqueles que estão na vinha falsa, que são as falsas religiões. Os anjos vão dar cabo disso e vocês não têm que se preocupar. Deus, ele precisa colocar um fim no pecado, meus irmãos. O inferno existe porque é o ponto final de Deus contra o pecado. E não dá para punir o pecado sem punir o pecador. Vocês já viram como as prisões estão lotadas? Porque não dá para prender o roubo e soltar o ladrão. Não dá para prender o assassinato e soltar o assassino. Esses crimes têm dono. Pessoas os cometeram. E elas também precisam ser punidas pelo Estado. Às vezes as pessoas têm a ideia de ressocialização ou de restauração. Mas restauração sem uma mudança na mente, sem a conversão, não é restauração alguma. Sabe qual é a abordagem do FBI para combater pedófilos? Sabe qual é a abordagem dele? Eles pegam os pedófilos, eles fazem um grupo de apoio e eles dão fotos de criança para esses pedófilos. E eles deixam os pedófilos conversar sobre o assunto. Eles têm inclusive um jargão. Sabe qual é o jargão? Olha, o jargão é o seguinte: vocês podem olhar, vocês só não podem tocar. Porque o FBI acredita que se aquelas pessoas se saciarem na sua mente, se saciarem de maneira solitária, se elas falarem uns com os outros sobre o assunto, elas não vão tocar nas crianças. O problema é que para fazer essa abordagem, o FBI ele não consultou nenhum teólogo. Porque se consultassem os grandes teólogos do mundo, ou se me consultasse, eu mostraria para eles o que a Bíblia diz há muito tempo, que o pecado nasce na mente. Que o pecado nasce na vontade. E para que chegue à atitude é só uma questão de tempo. Não há como represar o pecado em sua mente.
Você pode conseguir por algum tempo, por alguns meses, mas em uma hora ou outra ele vai desaguar em péssimas atitudes, ele vai desaguar em perversidades. E é por isso que esse programa já tem sido revisto. Porque não tem dado resultado. Muitos pedófilos já estão atingindo as crianças da sociedade. É isso que dá no consultar teólogo. Deus precisa colocar um ponto final no pecado. O que é que você acha que Deus vai fazer com os assassinos, com os estupradores, com os mentirosos, com os estelionatários? O que é que você acha que Deus vai fazer com essa gente devassa? Ele vai colocar um ponto final, ele vai esmagar como essas uvas, ele vai fazer isso. Muitos ímpios que estão descritos aqui, eles se levantam inclusive para fazer mal contra a própria igreja. Você vê que aqueles que estão submissos ao governo da besta, que tem a marca na mão ou na testa, mente e atitude, aqueles que pertencem ao anticristo, perseguem a igreja, denunciam a igreja, maltratam a igreja. Como você também já sofreu muito na mão de ímpio. Difamaram você, bateram em você, abusaram de você. Não há ninguém que venha a esse mundo que possa declarar que ficou imune a outro ser humano. Nós sempre sofremos em nossa história algum mal que outro fez a nós. E você acha que Deus não viu? Você acha que eles não vão ficar sem punição? Claro que vão. Eles serão jogados nesse lagar. Deus não vai permitir com que a vinha falsa faça mal à vinha verdadeira, sem receber a devida punição. Sem receber a devida punição. Você tem vários motivos para perdoar essa manhã. Mas eu quero enfatizar um que advém desse texto. Pode perdoar. Perdoa com todas as suas forças. Perdoa com toda a sua capacidade, perdoa com toda a sua capacidade, perdoa com toda a sua capacidade, perdoa com tudo que há em você, porque Deus não vai perdoar. Fica tranquilo. Não se vingue, porque você tem um vingador. Não odeie, isso é pecado. Você já tem alguém que se ira e que odeia o pecado por você. E esse alguém é Deus. Pode imitar o exemplo de Jesus com todas as suas forças. Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pode liberar esse perdão que há em você, porque Deus não vai ter o culpado por inocente. Isso não passará desapercebido aos olhos do Senhor. Não cabe a gente se vingar, não cabe a gente retribuir. Nós temos quem faz a justiça por nós, e esse alguém é Deus. Olha essa violenta justiça. O verso 20, olha esse lagar, isso nem sequer é um lagar. A altura do lagar, tanto sangue, tanta vinha, tanta uva amassada, que a altura chega no freio dos cavalos. Eu li lá e eu coloquei mais ou menos 1,78 m, é a altura de um cavalo. Onde é o freio do cavalo? Não é lá embaixo não, tá, irmão? Lá embaixo é o do carro que você freia. O freio do cavalo é na boca. Você puxa e fala, ele, opa. Mais ou menos assim. É o nariz do cavalo. É mais ou menos 1,78 m. A gente tem que entender o que é 1.600 estádios. Que estádio é esse aí, pastor? Maracanã, é o do Morumbi. Que estádio é esse aí? Não, tudo bem, vamos lá. A gente tem Almeida século XXI, né, irmão? Almeida século XXI é Almeida século XXI. Traduz para nós. Tem um asterisco aqui embaixo que nos diz que é 296 quilômetros. Aí eu fiz algumas contas, vê o quanto que eu amo vocês, porque eu fiz conta, não é algo que eu gosto de fazer, e deu 416 mil litros distribuídos em 1,78 m de altura por 296 quilômetros. É um baita de um lagar de vinho. Deus está dizendo, eu estou derramando toda a minha ira violenta
contra os ímpios de maneira merecida. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Esse texto, ele termina em sangue, meus irmãos. Eu não vou mentir para vocês. Trabalhar com a ira de Deus é o que há de mais pesado para a vida de um pastor. Mas se esse texto termina em sangue, ele termina com o sangue de Jesus. É assim que esse texto termina. Porque Cristo também bebeu de um vinho. E esse vinho é o vinho da ira de Deus. Se a gente abrir em Lucas 22, 42, Jesus no jardim do Getsêmani diz assim: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, vinho, ira de Deus. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu um anjo do céu que o encorajava. Continua. E cheio de angústia, orava mais intensamente. O seu suor se derramou como gotas de sangue que caíram no chão. Cristo provou da ira de Deus contra o seu próprio corpo, contra si mesmo, para que não sobrasse uma gota para você tomar. Nós conseguimos digerir com mais facilidade a ira de Deus, porque conhecemos o seu amor. Conhecemos o amor do nosso irmão mais velho, que é Jesus, que no jardim do Getsêmani tomou todo o cálice da ira de Deus e deu para nós. Olha, toma para vocês tomarem. E aí quando você foi tomar esse cálice, Senhor, não tem nenhuma gota para eu tomar. Aí Cristo sabe o que ele fez? Não, mas tem o vinho da nova aliança do meu sangue. Bebam do meu sangue. Bebam do meu amor. Tenham comunhão da minha carne. Desse vinho vocês podem beber e terão amizade perpétua com Deus Pai. Se há um vinho que a gente bebe, não é o vinho da ira de Deus, é o vinho do sangue de Jesus. Porque tivemos um encontro com o seu amor, nós aceitamos a justiça de Deus. Porque conseguimos ver Deus como um todo, e não só um Deus irado, mas um Deus que amorosamente satisfez a sua ira justa na cruz do Calvário, porque vemos esse Deus todo, conseguimos amá-lo por inteiro. E é de Jesus e do seu sangue que nós temos forças para continuar nesse mundo. Filhos obedecem porque se identificam com Jesus, que ficou mudo e foi até as últimas consequências morrendo na cruz do Calvário, sem reclamar. Sofremos com alegria porque sabemos que Jesus provou o maior dos sofrimentos, aquele que jamais conseguiríamos provar sozinhos, e que qualquer dose é apenas um pouco perto da dose tamanha de ira que Cristo provou. Todo sofrimento nessa vida é pouco, perto do sofrimento que Cristo pagou no meu lugar. Perdoamos porque Jesus perdoou, porque Ele deu exemplo, deixando que Deus puna o pecado e o pecador conforme Ele bem quiser. De fato, meus irmãos, Jesus é o fim da lei, Jesus é o fim do pecado, Jesus é o fim de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas que estão acima do céu e debaixo da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. É a sua graça que nos enche todos os dias e que nos dá forças para continuar. E nos dá forças para continuar. Pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso só aconteceu uma vez na história, em que o justo, o bom, Jesus Cristo, sofreu no meu e no seu lugar, para salvar gente má como nós.
gente iníqua como nós. Não nos esqueçamos disso. Fique de pé, eu quero orar por você.